Olá, alunos! Vamos então continuar os nossos estudos de física. Hoje vamos entrar nas aulas 38 e 39 do setor A do fascículo 8. Vamos trabalhar energia potencial elétrica e diferença de potencial DDP. Antes da gente entrar na discussão de fato do assunto da aula, eu quero convidar vocês a assistirem comigo a um vídeo que fala sobre transformações de energia. Aqui no nosso planeta, Lavoisier disse certa vez que neste mundo nada se perde, tudo se transforma. Então vamos compreender melhor então o que é transformação de energia? Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre a energia. Estão preparados? Então, vamos lá! Se você observar com atenção à sua volta, poderá perceber diversas formas de energia. Muito antes de existirem as vilas ou as cidades, por exemplo, os seres humanos já usavam a madeira como material para fazer fogo. Uma das primeiras fontes de energia usada pelo ser humano foi o fogo. Ele foi fundamental para o desenvolvimento dos povos pré-históricos, pois possibilitou o cozimento dos alimentos, por exemplo. Além disso, era em torno das fogueiras que as pessoas se reuniam para dividir conhecimentos, contar histórias, compartilhar medos, fazer rituais e, assim, fortalecer a aprendizagem, os laços e a vida em sociedade. A energia sempre esteve presente no cotidiano dos seres vivos, tanto em ambientes naturais quanto nos construídos pelos seres humanos. Basicamente, todas as situações do dia a dia dependem de algum tipo de energia para acontecer. Por exemplo, a energia que faz acender uma lâmpada, aquelas que vêm do sol e aquecem e iluminam os ambientes, e a energia dos alimentos que ingerimos. Formas de energia. A energia elétrica está relacionada ao funcionamento das lâmpadas e de aparelhos como televisores, eletrodomésticos e computadores. Os raios que surgem nas tempestades são descargas de energia elétrica. A energia térmica está relacionada à temperatura. Quanto mais quente um objeto, mais energia térmica há nele. O Sol, além de produzir energia luminosa que ilumina a Terra, produz energia térmica que aquece o planeta. A energia de movimento está relacionada, como o nome indica, ao movimento. Está em um carro andando ou no nosso corpo girando, por exemplo. A energia luminosa está relacionada à emissão de luz. Como já vimos, o Sol emite esse tipo de energia. As plantas absorvem a energia luminosa do Sol na fotossíntese, processo pelo qual elas produzem o seu próprio alimento. A energia sonora está relacionada ao som, como o canto dos pássaros, a música e a voz humana, por exemplo. A energia química está relacionada aos alimentos, aos combustíveis e às pilhas, por exemplo. A energia dos alimentos consumidos possibilita que o corpo humano se desenvolva e se movimente. A energia dos combustíveis movimenta carros e aviões. A energia de pilhas e baterias possibilita o funcionamento de diversos equipamentos. Transformações de energia. Um tipo de energia pode se transformar em outro tipo de energia. Essas transformações são comuns em nosso dia a dia. Vamos ver alguns exemplos? Nas usinas hidrelétricas, a energia de movimento da água é transformada em energia elétrica. Ao ligarmos a TV, a energia elétrica que chega ao aparelho é transformada em energia luminosa e energia sonora. Quando ligamos o interruptor de uma lâmpada, a energia elétrica que chega a ela se transforma em energia luminosa. Nos carros, a energia química do combustível é transformada em energia de movimento, fazendo o carro se mover. Além disso, a energia química armazenada na bateria é transformada em outros tipos de energia, como luminosa, emitida pelos faróis, e sonora, transmitida pelo rádio. Durante o processo de transformação de energia, há sempre uma parte dela que não é aproveitada. Uma das formas mais comuns de energia não aproveitada diretamente é aquela que se perde na forma de calor. Nas lâmpadas incandescentes, parte da energia elétrica é transformada em energia luminosa, mas parte da energia é perdida na forma de calor. A energia luminosa.
O Sol é a principal fonte de energia luminosa da Terra. Mas, hoje em dia, há também iluminação artificial feita por lâmpadas elétricas. A luz do Sol. A existência de todos os seres vivos depende do Sol, pois ele provê luz e calor adequados para o desenvolvimento da vida como a conhecemos. As plantas precisam da luz do Sol para produzir o próprio alimento na fotossíntese. Muitos animais alimentam-se das plantas aproveitando indiretamente parte da energia que elas absorvem da luz do Sol. Quando eles são consumidos por outros animais, transferem parte dessa energia a estes, e assim vai ocorrendo sucessivamente. Portanto, podemos dizer que todas as plantas e animais dependem da luz do Sol. A luz artificial. Durante o dia, em geral, há iluminação natural devido à luz do Sol. À noite, ou em lugares fechados, usa-se iluminação artificial, feita por lâmpadas, por exemplo. As dos tipos incandescentes são pouco eficientes, pois a maior parte da energia elétrica consumida por elas é perdida na forma de calor. As lâmpadas fluorescentes e de LED são mais econômicas, eficientes e duráveis. Aulas 38 e 39, Energia Potencial Elétrica e Diferenças de Potencial, DDP. Enem, Fenômenos Elétricos e Magnéticos. Nestas aulas, 1. Introdução. Observando as aulas dedicadas ao entendimento do campo elétrico, é possível perceber que o estudo desenvolvido até o momento teve como base duas grandezas de natureza vetorial, força elétrica e vetor campo elétrico. Entretanto, também é possível compreender o comportamento de uma carga elétrica imersa em um campo elétrico por meio de grandezas escalares. Tais grandezas de grande potencial para a eletricidade são energia potencial elétrica e diferença de potencial elétrica, DDP. 2. Energia potencial elétrica. Na situação apresentada a seguir, como a carga de prova está sobre a ação da força elétrica, ela tem a tendência de entrar em movimento. Assim é possível garantir que o sistema de cargas, carga fixa e carga de prova, armazena certa quantidade de energia potencial denominada energia potencial elétrica. Então eu tenho uma carga fixa Qzão, que é positiva, e eu tenho uma carga de prova Qzinho, que também é positiva. Entre essas cargas há uma determinada distância. Como as duas têm carga iguais, positivas, elas não irão se aproximar, elas irão se repelir. Então a distância entre ambas aumentará. Então a distância B é maior do que a distância inicial A. Esse fenômeno é chamado de repulsão. Caso a carga de prova se desloque espontaneamente no campo elétrico, a energia potencial elétrica armazenada no sistema é transformada em outra modalidade de energia. É dessa maneira, por exemplo, que eletrodomésticos transformam energia elétrica em outros tipos de energia, como representado na figura a seguir. Então, entra a energia potencial elétrica, quando ele é ligado na tomada, o eletrodoméstico, dentro dele acontece um movimento de cargas, e que transforma essa energia elétrica em outra energia. Por exemplo, o liquidificador, energia elétrica em energia mecânica. O chuveiro elétrico, energia elétrica em energia térmica. A televisão, energia elétrica em energia sonora, energia luminosa. Os eletrodomésticos sempre transformam a energia elétrica em outro tipo de energia. Vamos dar uma pausa na nossa leitura e vamos entender melhor como ocorrem as transformações de energia elétrica em nossas casas dentro dos aparelhos eletrodomésticos. A gente acabou de ler a teoria que explica que a energia elétrica ela entra nos aparelhos eletrodomésticos e transformam a energia elétrica em outro tipo de energia. Então vamos entender melhor? Olá pessoal! Na aula de hoje, nós vamos estudar algumas transformações de energia que ocorrem na nossa casa. Você sabe que a maioria dos aparelhos domésticos funciona à base de eletricidade, ou seja, de energia elétrica. Então, uma televisão, por exemplo, transforma energia elétrica que recebe da tomada em energia luminosa e energia sonora. Já aparelhos como batedeiras e ventiladores transformam a energia elétrica em energia mecânica, mais especificamente energia cinética, porque elas ficam movimentando aquelas palhetas o tempo todo. O fogão elétrico e a torradeira elétrica
já pegam a energia da tomada, ou seja, energia elétrica, e transformam em energia térmica. Agora o fogão a gás, ele só faz canalizar o gás butano do botijão, tá? Então você pega uma chama, provoca uma reação química com esse gás e com isso produz energia térmica e energia radiante. É importante que você entenda o seguinte, ele não transforma energia nenhuma em outra, pelo menos não o aparelho em si. O fogão ele só serve para canalizar o gás de cozinha. Então, nesse processo ocorre a transformação da energia química do gás em térmica e radiante na chama. Já no forno de micro-ondas, as transformações de energia são diferentes. Ele não aquece a comida como o fogão a gás. Nele, a energia é aproveitada para gerar energia radiante, mais especificamente na forma de micro-ondas. Essas micro-ondas que são responsáveis por aquecer os alimentos. Agora, na geladeira, a energia elétrica é transferida para um motor e lá dentro é transformada em energia mecânica, quando faz uma peça chamada de rotor girar. Esse rotor é conectado ao compressor, que possui um fluido refrigerante. Toda vez que esse fluido vai se espalhando aqui pela geladeira, ele se encarrega de roubar o calor de dentro dela. Tá? Então ele tira a energia térmica da geladeira e guarda com ele. Quando ele chega no condensador, ele libera essa energia térmica que tinha absorvido de dentro da geladeira para o meio externo. É por isso que a parte de trás desses equipamentos, como geladeira e ar-condicionado, eles são mais quentes. É importante que você lembre de duas coisas aqui. A primeira é que a geladeira acumula água nessa parte inferior, que fica próxima ao motor. E como ela fica parada, isso pode ser foco para o Aedes aegypti, que é a transmissão de doenças como dengue, chikungunya e até o Zika. Então, de vez em quando, é bom esvaziar isso. A outra é que em qualquer eletrodoméstico ocorre transformação de energia elétrica em energia térmica também. Isso faz com que qualquer equipamento aqueça, mesmo que seja um pouco ele aquece. O nome disso é efeito Joule, tá, gente? A transformação da energia elétrica em energia térmica. Número 3. Diferença do potencial de dp. Para o cálculo da quantidade de energia transformada, quando uma carga de prova se desloca em um campo elétrico entre dois pontos A e B, é possível utilizar uma grandeza conhecida como diferença potencial de dp. Essa grandeza escalar expressa a quantidade de energia potencial elétrica transformada por unidade de carga quando um corpo eletrizado se desloca no interior de um campo elétrico entre dois pontos A e B. V significa potencial elétrico. Então, potencial elétrico de A, potencial elétrico de B. Os dois têm a mesma carga. Então, acontecerá uma repulsão entre eles. Então, a energia cinética de A é igual a zero porque a esfera está parada. Pode-se considerar que essa esfera é uma carga fixa. E entre elas há uma distância, porque elas não conseguem se atrair. Ocorre o fenômeno da repulsão. A diferença de potencial entre A e B é igual ao módulo do trabalho da força elétrica entre A e B sobre o módulo da carga, que é igual ao módulo da variação de energia elétrica sobre o módulo da carga. A diferença de potencial entre os pontos A e B, o AB, é o trabalho realizado pela força elétrica, energia elétrica transformada, para cada unidade de carga que se desloca entre dois pontos. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade diferente de potencial elétrico é o volts, que equivale a joules sobre coulomb. Em classe, número 1, leia o texto a seguir retirado do Código de Defesa do Consumidor, capítulo 3, dos direitos básicos do consumidor. Artigo 6º, são direitos básicos do consumidor. Terceiro, a informação adequada e clara sobre os direitos de produtos e serviços com a especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Em se tratando de aparelhos eletrodomésticos, é fundamental que o consumidor seja informado a respeito de importantes parâmetros, por exemplo, 1. A diferente potencial a que o equipamento deve ser submetido para seu funcionamento correto. Na prática, isso significa o tipo de tomada ao qual ele deve ser ligado, 110 volts ou 220 volts. Segundo, a potência consumida pelo aparelho durante seu funcionamento. Em outras palavras, a quantidade de energia elétrica consumida pelo aparelho a cada segundo de funcionamento. A seguir, as informações descritas anteriormente estão indicadas para dois eletrodomésticos. Eletrodoméstico, aparelho aspirador de pó.
DDP, 110 volts, potência 100 watts. Eletrodoméstico, chuveiro elétrico, DDP, 220 volts, potência 3.500 watts. Considerando as informações anteriores, responda aos itens a seguir. Letra A. Identifique o tipo de energia em que a energia elétrica foi transformada durante o funcionamento dos dois equipamentos. Bom, então vamos resolver o exercício 1. Na letra A, ele pede para a gente identificar que tipos de energia foram transformadas quando a energia elétrica passou por dentro dos aparelhos elétricos. Bom, no aspirador de pó, a energia elétrica se transformou em energia mecânica. Já no chuveiro elétrico, a energia elétrica se transformou em energia térmica. Letra B. Determina a quantidade de energia transformada quando um coulomb de carga se desloca entre os terminais dos dois equipamentos. Vamos resolver então agora a letra B. A letra B pede para a gente calcular a variação de energia ou a quantidade de energia transformada quando um coulomb se desloca entre os terminais dos aparelhos. DDP é igual à variação da energia transformada sobre a variação da carga. Eu quero a variação da energia transformada, que é modular, DDP vezes o módulo da carga. Bom, então vamos calcular o primeiro aparelho, que é o aspirador de pó. Variação do módulo de energia é igual a DDP. A DDP dele 110 volts e a carga é 1 coulomb. Então a variação de energia transformada será de 110 joules. Chuveiro elétrico. Variação da energia transformada modular é igual. Agora eu tenho 220 joules vezes 1 coulomb, então a variação de energia elétrica transformada no chuveiro será de 220 joules. Se, considerando o item anterior os valores das potências apresentadas na tabela, procure explicar por que os aparelhos que possuem alta potência normalmente são ligados em tomadas de maior DDP. Bom, na letra C, pede-se o seguinte: por que aparelhos que têm alta potência normalmente são ligados em tomadas de maior DDP? Bom, então respondendo a letra C, é que nessas tomadas ocorre uma maior transformação de energia para a mesma quantidade de carga de uma tomada de menor DDP. Exercício 2. No Brasil, a maior parte da energia elétrica chega às residências por meio de 3 fios, A, B e C, cujos potenciais elétricos são 110 volts positivo, 0 volts, que é o fio neutro, e menos 110 volts, de acordo com a figura a seguir. Os fios de potencial mais 110 volts e menos 110 volts são denominados fase, e o fio de potencial 0 volt é conhecido como neutro. Sabendo que os potenciais elétricos podem ser compreendidos como níveis de energia do campo elétrico e que a diferença de potencial é o módulo de subtração de dois potenciais, pede-se. Letra A. Determine a energia elétrica transformada quando um eletrodoméstico é ligado em uma fase e um neutro, ocasionando deslocamento de uma carga de menos 8 coulomb entre os fios A e B. A letra A, a energia elétrica transformada ela pode ser calculada pela definição de diferença de potencial. Então vamos lá. U é igual ao módulo da variação de energia sobre o módulo da carga, que é igual. Bom, então a gente vai adequar a fórmula. Módulo da diferença de energia é igual a DDP vezes o módulo da carga. Módulo da variação de energia é igual a DDP, que é 110 volts, vezes a carga, ele diz que é menos 8 coulomb. Como é módulo, então o sinal para nós não interessa, só interessa o valor absoluto. 880 joules. Bem, identifique no item anterior de que maneira ou maneiras é possível aumentar a quantidade de energia transformada por segundo. Existem duas maneiras para que haja uma maior transformação de energia por segundo. A primeira aumentando-se a quantidade de carga que se desloca entre os fios.
Segundo, aumentando a DDP, fazendo com que haja maior carga entre os fios A e C, por exemplo. Letra C. Considerando que o eletrodoméstico apresentado seja uma máquina de lavar roupa ligada nos fios A e C, identifica a diferença de potencial aplicada nesse equipamento e a principal transformação de energia ocorrida durante seu funcionamento. Então, a DDP entre os fios A e C é calculada pela variação de potencial elétrico de A menos C. Então, DDP de A, C é igual potencial elétrico de A menos potencial elétrico de C. Potencial elétrico de A, nós temos então que é 110 volts positivo. Menos. E o potencial elétrico de B é menos 110 volts negativo. Jogo de sinal. 110. Menos vezes menos mais 110. Então vai dar 220 volts. Letra D. De acordo com o item anterior, determina a quantidade de energia transformada quando 5 coulomb de carga se desloca entre os fios A e C. Então vamos resolver o exercício 2D. No exercício 2D é pedido para calcular a quantidade de energia transformada quando 5 coulomb de carga se desloca entre os fios A e C. Bom, então, módulo da variação de energia transformada é igual a carga vezes DDP. Então, ΔE é igual. A carga é 5 coulombs. A DDP nós calculamos na letra C, 220. Então, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 2, 10, vai 1, 5 vezes 2, 10, vai 1, mais 1, 11. 1.100 joules, ou 1,1 kJ. Exercício 3. A figura abaixo representa um campo elétrico uniforme e algumas superfícies equipotenciais. Superfície em que os pontos possuem o mesmo potencial elétrico. Pede-se. Letra A. Diferença do potencial entre o ponto A e o ponto C e entre o ponto A e o ponto B. Então vamos resolver o exercício 3, letra A. No exercício 3, letra A, ele pede a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto C e entre o ponto A e o ponto B. Bom, é a mesma linha de raciocínio que a gente usou para resolver o exercício 2, letra C, certo? Então vamos lá. Então, DDP de UAC é igual potencial de C menos potencial de A. UAC é igual, quanto é o potencial de C? 50. E o de A? 0. Então, o potencial de AC é igual a 50 volts. Vamos calcular agora o potencial de AD. Então, vai ser potencial de B menos potencial de A. Potencial de AB. V de B, 100. Menos V de A, 0. Potencial AB é igual a 100 volts. Letra B. O módulo do trabalho da força elétrica quando 1000 elétrons se deslocam entre o ponto A e o ponto C. Caracteriza também o movimento como espontâneo ou forçado. Considera a carga elementar como E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Vamos resolver o 3B. No 3B, ele quer que a gente calcule o módulo do trabalho quando 1000 elétrons deslocam entre o ponto A e o ponto C. E ele pede que a gente considere a carga alimentar como 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Nós precisamos calcular a carga. Ele deu a carga elementar, mas a gente não tem a carga. Então, Q é igual a N vezes E. Nós vamos ter que nos reportar a essa fórmula. Qual é o número de elétrons? 1000 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Bom, a gente tem que analisar se esse valor da carga elementar é positivo ou negativo. Lembra? Nesse caso, como é elétrons, então ele será negativo. Menos 1,6 vezes 10 ao cubo, transformando em notação, vezes 10 a menos 19. A carga será negativo 1,6 vezes 10 a menos 16 coulomb. Achei a carga, agora eu vou calcular o módulo do trabalho. Letra C.
O modo de trabalho da força elétrica quando 1000 elétrons deslocam-se entre os pontos A e o ponto B. Bom, nós já calculamos a carga, então agora vamos calcular o módulo do trabalho de A a C. E esse trabalho é da força elétrica. Bom, a gente pode colocar qualquer símbolo aqui, mas o ideal é colocar o Taule, que é uma letra grega que representa trabalho. Então, é igual ao módulo da carga vezes a DDP, de A, C. A carga nós calculamos, módulo de 1,6 vezes 10 a menos 16, vezes a DDP de AC, nós fizemos anteriormente, deu 50. Então, módulo vai ficar positivo. Interessa para nós é o valor absoluto do número. 1,6 vezes 50. Uma carga. Então, (80 vezes 10 a menos 16 joules, ou (80 vezes 10 a menos 16 joules, ou 8 vezes 10 menos 15 joules, ou 0,8 vezes 10 a menos 14 joules. Bom, a gente escreveu os 3 tipos de notação porque essa aqui não é ideal, a ideal seria essa. Mas como a gente está em física, quase sempre o autor deixa zero aqui. Então, dependendo do problema, a gente pode usar qualquer uma das 3 notações. Bom, como a carga é negativa, então a força elétrica é oposta ao campo. Nesse caso, ela age de forma espontânea, de A para C. D. Considere que a diferença potencial entre os pontos A e B pudesse ser aplicada aos terminais de um chuveiro e de uma televisão. Identifique. Vamos resolver o 3C. Então, o módulo de trabalho, quando 1000 elétrons jogam do ponto A ao ponto B. Então, módulo de trabalho de A até C da força elétrica é igual ao módulo da carga vezes o DDP. Então, módulo do trabalho de A até B é igual à força elétrica. Módulo da força elétrica de A até B é igual a carga. Então, módulo de menos 1,6 vezes 10 a menos 16 vezes a DDP deu 100. Módulo do trabalho da força elétrica de A até B é igual, o módulo, tira-se o sinal do número, não do expoente, 100 a 10 ao quadrado. O módulo do trabalho da força elétrica de A até B vezes 10 menos 14. A modalidade ou as modalidades em que a energia potencial elétrica seria transformada nos dois casos. Se a diferença de potencial fosse aplicada nos terminais do chuveiro elétrico, a energia elétrica iria ser transformada em energia térmica, utilizando assim para o aquecimento da água. No caso da televisão, a energia potencial elétrica seria transformada em energia luminosa e acústica. Bom, concluímos então as atividades das aulas 38 e 39 do setor A. Vocês devem ir lá no plural e fazer as tarefas propostas como mínimas e complementares. Gente, vão fazendo para não deixar acumular. Nós estamos no 4º bimestre. E lá vai valer uma nota de 0 a 10. Boa sorte!